Grande David, tá conseguindo me ouvir? Beleza? Já vamos voltar aqui com o Daniel já, pra gente já começar já. Tô só aguardando o Daniel, tá? Quem tá chegando aí agora, a gente tá fazendo a segunda parte da live aqui com o nosso amigo Daniel, tá? Ele se dispôs a estar participando com a gente aí, dando algumas dicas, algumas não, muitas dicas sobre manutenção em pedais de longa distância. Beleza? Como que se deve proceder diante de algumas situações. Ok? Pronto aí, Daniel? Ok, Então, a pergunta do Cleitinho é a seguinte, é igual eu falei na primeira parte lá. Como que deve ser a calibragem do pneu para pedais de longa distância? beleza. Vamos responder o Cleiton aí agora. Cleiton, essa pergunta sua é legal e hoje ela tem duas respostas, vamos dizer assim. Com a vinda das, das rodas tubeless, né? Essa questão do tubeless, permitiu, igual a gente falou no ponto anterior, o pessoal baixar a calibragem. Então, o que que acontece? Quando o pessoal me pergunta a calibragem, eu tenho que responder de duas formas. A calibragem de quem usa câmara de ar é uma. Lembra que eu falei da frisada, da snake bite, né, que é uma pancada onde que a roda vai bater tão forte que a, ou a pedra, ou o pau, ou alguma coisa que bateu ali, vai furar a câmara. Então, ou seja, quem anda de câmara de ar tem que andar com a calibragem um pouquinho mais alta. Tô te ouvindo sim. Então, gente, eu estava falando, agora já mais resumido então, que algumas pessoas comentou que eu estava sem áudio. A gente tem que fazer a pergunta, se a bicicleta do piloto é com câmera ou sem câmera, porque hoje a gente tem essas duas situações. É, Se for sem câmera, vai ter que estar mais cheio e vamos ter que seguir o peso do piloto. Tem uma tabelinha que faz esse cálculo, né? Você vai jogar. é, eu posso até passar via WhatsApp essa tabela, mas sempre que eu oriento lá na loja, a pessoa que vai fazer a calibragem do pneu, ela tem que pôr de 2 a 3 PSI a mais na roda traseira. Por quê? O peso, hoje, se você observar o canote, ele está mais em cima da roda traseira, então o peso fica concentrado mais na roda traseira. Então, faz com que precise de mais pressão ali um pouquinho. E na frente, como tem o amortecedor, que absorve um pouco de impacto, você pode diminuir um pouco do PSI. Um exemplo que eu vou citar é o meu. Com o pneu tubeless você pode baixar a calibragem. Hoje, mesmo eu tendo 95 quilos, eu uso 20,
8, 29 PSI na roda dianteira e 31 na traseira. Pneus para longa distância, igual o Cleiton me perguntou, pedal longo. Se você conseguir abaixar a calibragem, você vai ter mais conforto. Tendo mais conforto, você tem uma pedalada de longa duração mais confortável, ou seja, a chance de você chegar com menos dor é bem maior de você chegar mais confortável e não ter tantas dores. E também aumenta a sua segurança. O pneu um pouco menos cheio, a bicicleta adere melhor ao terreno, então ela também derrapa menos, você consegue entrar em curva melhor, ela te dá uma tração melhor para subir, tá? Então, assim, eu vejo muito, quando eu levo o pessoal em Pirinópolis para andar, com a bicicleta pedalando e ela escorregando muito, patinando muito, é porque o pneu está muito cheio, e isso faz você gastar energia, e num pedal de longa duração, você gastar energia à toa é ruim, porque você vai precisar gastar só o necessário e guardar o que você puder, né? Então, assim, o ideal é o mais vazio possível para o seu peso. Aí, para a gente falar com exatidão qual o peso, teria que me passar o peso para eu fazer o cálculo, mas se quiser me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição. Se quiser que eu envie essa tabelinha até no grupo do Cidades Históricas, aí eu jogo, eu lanço ela. Mas sempre eu faço essa pergunta. Se a bicicleta for com câmara de ar, vai andar com a calibragem, por exemplo, vamos citar aqui, hoje eu ando com 30 PSI na roda traseira. Se eu tivesse de câmara de ar, eu teria que rodar de 35. Uma situação assim, só para exemplificar. Um exemplo. Isso. Na roda traseira, tá, gente? Eu rodando de 30 PSI na roda traseira, eu rodo com 28 na dianteira. Eu consigo andar com a calibragem baixa. A maioria do pessoal que eu vejo com o meu peso ia estar rodando com 32 na traseira e 28 na dianteira. Lembra que eu falei sempre tentar abaixar 2 PSI na roda dianteira, porque a traseira é onde está concentrado o peso. E lembrando que minha bike é sem câmera, ela está com um tubeless. Se ela tivesse câmara de ar, eu estaria andando com a calibragem mais alta, na casa de 35 atrás e 33 na frente. Porque às vezes eu posso ser mal interpretado. Eu falo para a pessoa andar de 30, só que ela anda com câmera de ar, ela vai bater numa pedra e vai furar. Aí eu falo, pô, mas me orientou. Aí sempre eu comento dessas duas situações que a gente tem hoje. A bicicleta com câmera de ar e a bicicleta sem câmara de ar. Show de bola. Tá, o Clébio fez uma pergunta aí. O que você recomenda para pedais de longa distância? Rodas rolamentadas ou com esfera? Clébio, hoje isso aí é uma briga, né? Assim, hoje a maioria das fabricantes ela usa rolamento e a Shimano usa esfera. Nos dois treinamentos que eu fui da Shimano, qual que é a argumentação da Shimano? Por não usar esferas. Por usar esferas, né? Eles chamam o sistema de copos. O que é isso? É um sistema de bacia, que é mais ou menos esse formato, onde a esfera está ali dentro. Tá? A esfera ela faz um movimento de rotação para frente, que é o movimento da roda girando, como ela faz esse movimento de rotação lateral, que é você entrando numa curva. Então, o que acontece? O rolamento, ele, segundo a tese da Shimano, e aí cada empresa vai defender sua tese, tá? Claro. O rolamento ele não é tão eficiente quando ele sofre uma força lateral. Se nosso amigo Carlão da Multirol Rolamento estivesse aí, ele poderia me complementar. Então, o que acontece? Como o rolamento ele é feito para trabalhar nessa posição de rotação, mas sem esse movimento assim, a Shimano fala que a roda dela é mais eficiente a nível de desempenho, porque ela tem esse giro e tem esse giro, tá? Você está dando para vocês entender. Então, a nível de desempenho,
A Shimano tem um estudo que, quando a gente vai participar dos treinamentos dele, com o gráfico que eles apresentaram para a gente, começa a fazer um pouco de sentido. A Shimano fala que vamos supor, vamos fazer uma conta assim, numa pedalada de 10 quilômetros, 60% disso, a roda sofreu força, que é o movimento de pêndulo que o corpo da gente faz, é quando você entra numa curva, aí de 10 quilômetros, 6 quilômetros, a roda está sofrendo essa força. Então ela sofreria o quê? Uma força, e o rolamento não consegue girar tão eficiente. Isso é o que a Shimano defende. As marcas que fazem rolamento sempre falam que o rolamento é mais eficiente. Eu, particularmente, já usei uma roda de esfera, que é a Shimano XT. Foi uma das melhores rodas que eu já usei na vida, em termos de embalo e em termos de aguentar pancada. Eu sou muito pesado e desço correndo. Vejo que as rodas precisam de ser resistente. Então, assim, o que eu vejo que a roda de rolamento é melhor do que a de esfera, isso eu falo lá para todo mundo na loja, ela dá menos manutenção, tá? Então, assim, se ela dá menos manutenção, quem faz pedaladas longas vai o quê? Precisar ir menos vezes na oficina, tá? Vai, vamos dizer assim, tá frequentando com um pouco menos. Assim, qual que é mais eficiente? Hoje, se você perguntar para todo mundo, a maioria vai falar que é o sistema de rolamentos. Por quê? Porque as marcas top fazem o sistema de rolamentado. Mas as rodas da Shimano, que são muito top, a XT e a XTR, por exemplo, que hoje passa dos R$ 7.000 uma roda XTR hoje, ela vai te dar desempenho, vai te dar perfeição para você fazer esse pedal longo. Só que a roda de rolamento, igual eu te falei, você vai ter menos manutenção, tá? Agora, hoje, atualmente, eu uso uma bicicleta que a roda é rolamentada da DT Swiss, o cubo dela. E para mim é perfeita, embala muito bem. Agora, o que acontece? Eu vejo muita comparação assim, o cara pega uma roda muito top da DT, ou da Mavic, da Kank Broads, da Roval, que é uma roda topíssima também, e quer comparar com uma Shimano de entrada. Aí Uhum. eu, particularmente, hoje estou usando rolamentada. Tô preferindo mais. Eu também uso, já tem um bom tempo que eu uso rolamentada, mas é muito interessante essa colocação sua aí, que eu não tinha essa, eu não sabia dessa questão da esfera, da Shimano, que seria, né, é igual você falou, por um lado, pode até ter uma lógica, né? Então tudo tem uma explicação. Mas, porém, tem adepto para tudo, né? Tem adepto para roda de rolamento, como tem adepto para roda de esfera, né? Que usa esfera, que é basicamente, no meu entendimento, é assim, né? A rolamentada, para mim, ela embala mais. Então, para quem gosta um pouco mais de adrenalina, né, Daniel? O cara vai querer uma que solta mais deixa o cara mais livre, né, para rodar, né? Deixar o Sim, cara mais, né? Então, é igual, essa parte foi muito interessante. igual eu falei, como ela requer menos manutenção, o rolamento se torna mais lubrificado sempre, né? Então acaba que faz com que ela embale. Sim. Igual uma rolamentada embala. Mas hoje,
Entendi. 70% a 80% do pessoal prefere rolamentada. Uhum. Assim, falando de roda, hoje, sai mais em conta você ter uma roda rolamentada ou uma roda, assim, vamos dizer, não de entrada, com esfera? Qual que sai mais em conta das duas? Você fala na hora de comprar ou manutenção? Não, na hora de comprar, por exemplo, depois da live do Daniel, eu quero usar uma de esfera, mas eu não quero uma roda de entrada, eu quero uma, ali, sem ser de entrada, a mais perto, entendeu? Entendi. Hoje é mais viável comprar uma de rolamento ou uma dessas, sem rolamento. Alessandro, hoje, com a nossa marca Visan, que é nacional, até fazendo a propaganda aqui, porque eu sempre defendo o que é bom nacional tem que ser falado. Com as rodas Visan, ela proporcionou ao pessoal ter rodas de qualidade com preço bom, tá? Se A minha, você a for minha, pegar a minha, Pois é, hoje a utilização assim é um dos produtos nacionais que conseguiu ter produto para competir com o importado. aham, Então a Visan ela proporciona a nós ciclistas ter um produto de extrema qualidade com preço acessível. Se você for pegar uma roda Shimano boa, vamos dizer assim, que a Shimano solta roda pronta acima da Deore, ela tem uma sigla, ela não vem escrito Deore, né? Ela vem uma sigla, geralmente MT-35, MT-55 aham, ou a roda XT. Se você comparar uma roda Visan, vamos pôr a roda mais usada hoje da Visan, a Everest. A Everest ela acaba saindo mais barato que você pegar uma roda Shimano boa, vamos dizer assim, por conta de ser uma nacional, a questão de importação hoje a gente sabe que onera no preço de um produto. Se você comparasse uma Shimano com uma dessas marcas que eu citei, por exemplo, uma Mavic, uma DT Swiss, uma Roval, uma Crank Brothers, a Shimano sairia mais barato. Mas hoje eu gosto muito e defendo muito as rodas Visan. Lá na loja eu vendo dela demais, todo mundo que pôs fica muito satisfeito por conta dessa rolagem que você falou dela ter um embalo, você tem o produto, você sabe, ela embala bem, a manutenção é tranquila de fazer, é barata. Toda reposição de peça que você precisar hoje da Visão você encontra, desde aro, raio, cubo, a parte do núcleo ali do Free Hub. Então, eu gosto muito da Visan. Se você, sendo bem sincero, assim, eu utilizaria, quem quer ter um custo-benefício, vamos dizer assim, né? isso. Eu orientaria a buscar umas rodas nacionais Visan, tá? Foi uma das, no longo do meu tempo de ciclismo, eu tenho 22 anos, é uma das marcas nacionais que conseguiu evoluir e fazer frente às importadas, tá competindo do mesmo nível. Em alguns Uhum. outros segmentos, não tem isso. Então, assim, a gente tem várias marcas topíssimas, só que melhor até que a Visan, eu sei que tem, só que com custo mais alto. Então, quando a gente fala em custo-benefício, e igual a gente falando para um pedal de longa distância, que às vezes vai estar exigindo muito, eu defendo muito a roda Visan. Estaria economizando uma grana boa, e na hora de manutenção, porque como a gente falando de pedais longos, vai precisar de manutenção, é sempre fácil. Os rolamentos dela são fáceis de achar. Eu gosto muito. Show de bola. Tá. Teve eu esqueci quem que foi que me perguntou aí, na verdade, colocou aí, a questão do centro estralando, do centro, aquela famosa estralada ali na caixa de centro ali no pé de vela ali. Isso ocasiona por quê? Água, poeira, como é que é, Daniel? Porque hoje a gente sabe
que existe aquele centro ali, ele é blindado, né? Ah, claro, né? Tem centros blindados e também tem aquele centro que é só o mais comum, né? Quando chega a acontecer isso, até meu caso mesmo, né? O meu começou tipo, dar uma folga. Eu sentia que ele tinha dado uma folga. O que acarreta isso é... Depois de um certo tempo, ele começa a estralar. Como que é? Como que funciona isso? Você acha que pode ser sujeira, água? O que que é? Vamos aqui. É, hoje eu escuto muito na trilha, algumas coisas, o pessoal reclamar de barulho no central. É uma das peças Sim. que mais estrala. É, tem alguns fatores que ocasionam isso. Um dos fatores com essa briga sempre por desempenho que a indústria da bicicleta veio e está trazendo, eles focam muito em desempenho. Para ter o desempenho, o que eles fizeram? Antigamente era aquele centro dentro do quadro, um centro que a gente chamava de Aham. blindado. Ele era blindado ou porque ele é blindado mesmo, os da Shimano é blindado, ou através de rolamento. É, quando surgiu o pé de vela Halotech, que é aquele pé de vela vazado, que ele tem um Aham. eixo grosso para diminuir torção, porque aquele pé de vela antigo, que eram três partes, um braço de um lado, o braço da coroa e aquele eixinho no meio, ele torcia muito. Aquele centro ele fazia menos barulho do que esses de hoje. Por isso que muita gente que anda de longa data fala, nossa, minha bicicleta está fazendo muito barulho hoje em dia. É porque com o Halotech 2, eles quiseram o quê? Diminuir torção. Eles focaram em desempenho. Para diminuir esse torção e focar em desempenho, o que eles fizeram? Tiraram o rolamento que estava ali dentro do quadro e jogou ele para fora. Hoje todo mundo consegue observar isso, que o rolamento ele passou para fora da bicicleta, ele fica exposto. Uhum. Para quê? Para ele ficar maior, quanto maior, menos torção. E o eixo poder ser mais grosso para diminuir a torção. E o pé de vela, aí o que virou? O central está aqui, o rolamento enrosca no central e o pé de vela vem e fecha, vira um bloco só. Para desempenho, isso foi perfeito. A bicicleta rende mais. Como ela torce menos, ela não tem espaço ali para ter folga. Toda a força que você faz, você imprimiu ali, sei lá, 200 watts de potência, essa potência é transferida para a pedalada. Só que, igual você falou, sempre tem o pró e contra. Então, assim, o rolamento passou para fora da bicicleta, ele ficou mais exposto. Ele entra mais sujeira, que é a poeirinha que sempre entra. Na período de chuva, vai entrar aquela água com lama. Aí, no período de chuva, a bicicleta estrala muito mais. E, com o passar do tempo, a peça também ela tem fadiga, ela sofre um desgaste e ela vai ser danificada. É onde começa a fazer muito barulho. Mas Uhum. o que aconteceu? Com a vinda do centro, que trouxe desempenho que a indústria queria, que todo mundo quer, uma bicicleta que rende mais, também trouxe uma outra coisa que é o quê? Mais manutenção, tá? Então, com a vinda dessa manutenção maior, algumas pessoas ficou, pô, mas está fazendo muito barulho. E realmente vai fazer, porque ela ficou mais exposta, ela ficou do lado de fora. E quando você tem um produto exposto, ele vai sofrer mais ação, é poeira, é água. E no que a água entra, eu vejo o pessoal lavar muito, bater jato, o jato vai remover a graxa. No que remove, o alumínio ele tem essa característica. O aço não estrala tanto. Quando é uma bicicleta de aço, ela não faz tanto estralado, é uma característica do alumínio. Então, quando perde a lubrificação, ele é como se fosse um rangido, um rangido do alumínio, ele é um estalo. E como os Uhum. quadros hoje são muito finos, a parede grossa, esse barulho ele reluz mais alto. É igual a bicicleta de carbono. Quando dá um barulhinho,
o barulho é muito mais reluzente, ele parece que percorre dentro da bike. E isso faz com que ela dá a impressão de estar instalando mais ainda. Então, é uma série de fatores, mas o que vai fazer diminuir estralo é o quê? Menos água possível ali, fazer uma limpeza mais a seco e tá fazendo as revisões de vez em quando. Eu vejo hoje o pessoal com a bicicleta estralando, eu chego na trilha, o pessoal reclama que é culpa da marca tal, da marca Y, o rolamento não funciona. E às vezes chega lá na loja, a gente faz a manutenção. Eu tenho um caso que hoje ele até fizemos revisão na bicicleta dele essa semana, é o seu Zé do Carmo. A bicicleta dele fazia muito barulho, a dele era de carbono. Aí é outra questão, o carbono ele não pode ser passado graxa ali no central. Ele é usado uma pasta própria, a pasta para carbono, que ela aumenta a aderência. Diferente do alumínio, que você passa alguma coisa para lubrificar e diminuir o atrito, o carbono ele vai aumentar a aderência para a peça não mexer e não fazer o barulho. Então, a partir do momento que faz a manutenção, igual a gente falou no começo da live, uma revisão preventiva, você evita esse barulho. Mas a quantidade que o pessoal está andando hoje, o esporte evoluiu tanto, que mesmo as pessoas que são praticantes sem ser atletas, hoje o pessoal mesmo, que eu quero exemplificar, assim, eu tenho cliente que leva a mesma jornada de treinamento que um atleta tem. Ele só não compete, mas ele tem a mesma jornada de treinamento. Então isso fez com que as bikes requer mais manutenção, não tem jeito. É igual um carro. Eu consegui exemplificar com o meu cunhado. Meu cunhado é representante comercial. O carro dele, a cada 3 meses, ele faz uma troca de óleo. O meu carro eu troco a cada 6 meses porque o óleo vence, não foi por causa da quilometragem. E a bike, o pessoal tem que começar a entender isso. Tem cliente que chega lá e fala assim, mas minha corrente durou 3 meses, enquanto eu tenho cliente que dura 1 ano. Vai da quantidade de uso. Agora, o barulho no central, ele aumentou muito depois que passou a ser usado o Halotech, porque o rolamento que estava dentro da bicicleta ficava mais, vamos dizer, protegido, ele passou para fora, ele ficou exposto, aí ele está exposto à ação do tempo, de poeira, de sol, de chuva, de lama, mas em compensação ele dá mais desempenho. Então eu acho que igual você falou assim, não tem como ter só benefício. Então, assim, o benefício que o Halotech trouxe foi assim, a bicicleta ficar mais leve, a bicicleta render mais, que é aquele rolamento para o lado de fora da bike. Porém, ele trouxe essa questão do barulho, porque ele está mais exposto. Então, a bicicleta vai precisar de mais manutenção. Tá, isso também serve, Daniel, não só para a questão do pé de vela, né? A gente vê muito também passador traseiro, né? Com aquela rodanazinha ali que ela gasta mais rápido, né? Mas é tudo igual você falou. É tudo, as empresas hoje estão buscando desempenho, né, no mercado, então tira peso. A gente sabe que tem gente que tira e quer tirar 200 gramas, 100 gramas da bicicleta, né? E isso tudo influencia na questão do tempo de espera para manutenção, entrando na manutenção preventiva, né? Sim. Tem uma questão aí que perguntaram também, se eu não me engano foi o seu Kleber que perguntou, a questão do pneu. O pneu, existe pneu para dianteiro e pneu traseiro, assim, próprio para dianteira e próprio para traseira, hoje em dia? Alessandro, tem sim. Quando a gente chega numa pedalada, vamos dizer assim, mais técnica, né? Igual a gente falando assim, que requer uma performance maior, a gente tem essa diferenciação de pneu. Muitos atletas usam o mesmo, tá? Mas existe essa diferenciação sim. Por quê? Hoje, a roda dianteira da bicicleta, ela é que a gente fala direção. Ela vai estar direcionando a bike para fazer curva. Então, alguns pneus ele tem o formato de seta. Ele tem esse formato para quê? Para a hora que você estiver entrando numa curva, ele acompanhar o terreno.
O pneu traseiro, ele já é um formato mais de tração, porque a tração da bicicleta, ela está toda voltada na roda traseira. Então é um pneu geralmente no pneu com maior digeribilidade. É um pneu voltado para direção. Então existe hoje essa Aham. diferenciação, sim. Não é de hoje. Quando eu competia, eu usava em determinadas provas pneu diferente, principalmente quando ia correr prova de XCO, que é aquele formato olímpico, onde a pista é muito técnica. É, a, Parece que eu estou sem áudio. Voltou. Voltou. Beleza. Aí eu sempre buscava um pneu com maior direção na frente, com maior grip que a gente fala, né? Porque eu nunca fui um piloto técnico, então eu tinha essa dificuldade na pilotagem com relação aos meus colegas que a gente competia junto. Eu sempre fui melhor em estradão, em provas de distâncias grandes. Aí o que acontece? Eu usava pneus distintos. Quando é uma prova de estradão, que não requer uma pilotagem tanto, é mais você imprimir uma força e manter um passe, às vezes você pode andar com os dois pneus iguais, vamos dizer assim, pneu mais rápido, né? Uhum. Hoje eu pessoalmente, como eu não estou fazendo mais pedaladas tranquilo, eu uso os dois pneus iguais, tá? Mas, por exemplo, se eu voltar a competir um dia, dependendo da prova, eu mudo o pneu. E existe hoje, que a gente tem que entender assim também, hoje a indústria já tem pneu mud, né, que é pneu para lama, tem pneu dry, que é para seco, a gente já tem pneu na linha cascalho, gravel. Então, assim, é muito específico quando a gente fala a nível de competição. Quando a gente leva uma pedalada mais tranquila, né, vamos dizer assim, a nível de lazer, você pode estar trabalhando com um pneu mais tranquilo. Isso não acontece só na bike. Carro também acontece isso. Começa uma situação que exige mais, às vezes você tem que pôr um pneu com cravo maior para escorregar menos, mas essa diferenciação é muito legal do pneu. Eu já fiz pares, por exemplo, da Specialized, que eu uso o Fast Track, e hoje eu uso na dianteira e na traseira. Mas já usei o Fast Track na traseira, que é um pneu mais rápido, e na dianteira o grau de contra, para dar uma pilotagem mais segura. Já fiz par com a Max no pneu também, que eles têm o Ignite e o Tomahawk. O pneu dianteiro, ele é mais cravo mais espaçado, ele dava mais aderência. Então eu já fiz essa combinação de pneu. Isso é bem legal. É um recurso que muitos pilotos usam. Tá, então, assim, para pedais de longa distância, a gente não necessariamente precisa ter essa diferença de pneu, tanto para frente como para trás. É isso, né? Que você quis Então, dizer. o que eu quis dizer assim, para longas distâncias, que vai estar voltado mais para quilometragem e, enfim, eu acho que não precisa ter essa diferenciação, não. Só se Entendi. for assim, a pessoa faz essa longa distância, mas também gosta de uma pilotagem bem radical, bem agressiva. Aí ela É, usa mas assim, por exemplo, eu vejo assim, quando você diz para mim a questão da pilotagem, por exemplo, o cara sai daqui e vai pedalar lá em Pirinópolis, né?
Ok. Aí sim seria ideal a questão do uso do pneu certo na dianteira e o pneu traseiro no certo. Agora, por Isso. exemplo, aqui para nossa, por exemplo, quando eu saio para me fazer, por exemplo, aquele típico bate e volta em Pirinópolis, né, que vai só pega basicamente estradão. Seria Uhum. seria a questão do pneu igual, não tanto faz. O cara poderia usar tanto essa questão dos pneus como ele poderia usar os dois igual. Isso, né? Isso, isso. É É. exatamente isso. Quando você busca pedaladas longas, a gente tenta ter um pneu que atende todos os terrenos, vamos dizer assim, um pneu que se adequa melhor aos dois. Então a gente indica os dois iguais e um pneu que é meio termo ali para todos os terrenos, vamos dizer assim, né? Agora, aquela pessoa que faz uma pedalada bem específica, bem agressiva, igual você citou aí, em Pirinópolis, e desceu uma descida bem técnica. Aí essa Aham, mudança de pneu pode acontecer. Mas aham. para nossa região aqui, que é uma região relativamente plana, e essa pedalada longa, eu aconselho os dois iguais e o pneu que atenda todos os terrenos. Não tenta ir para um pneu com muito gripe, igual a gente falou, porque senão também ele vai pregar, vai grudar muito no chão, aí o sofrimento para arrastar esse pneu é imenso. Entendi. Foi o caso que a Marcela falou aí. Ela falou que colocou um mais cravudo, né? Um com mais gripe. Então ela sofreu muito, né? Então ela fez, foi Sim, e voltou o pneu normal, né? Então, porque tem gente que gosta, por exemplo, de um pneu mais cravudo, igual eu conheci, pedalei com várias pessoas que pneu 2.4, 2.6, né? Então, assim, eu mesmo já andei com 2.4, mas depois que eu comecei a usar o 2.2, nunca mais. Eu quero só 2.2, né? Eu acho que é muito interessante a questão, principalmente para longa distância, que é o que é válido. Eu acho que tudo que melhora a dinâmica na bicicleta, que melhora ali o desempenho da bicicleta para longa distância, eu acho que ajuda. Bom, pelo menos é o meu pensamento. Não sei se eu estou correto. Se eu tiver errado, eu quero que você me corrija. Porque eu vejo assim, porque o pedal de longa distância, ele, além dele ser de já, né, longa distância, né, ele acaba que se torna mais cansativo do que talvez um outro pedal mais curto, né, que a gente fala, né, mas isso é lógico, né, é lógico. Dependendo do seu treino no mais curto, logicamente você vai ter um desgaste tão como o de longa distância. Mas eu acho que a bicicleta tendo essa dinâmica para facilitar a questão do giro, facilitar a questão da rolagem, né, que a gente fala, do pneu, eu acho que é super válido, né? você está certinho. O que o pessoal tem que entender, assim, igual eu expliquei. Quando eu ia correr, eu analisava o percurso que eu ia competir. Aham. Aí uma prova de cross country que geralmente ela tem uma quilometragem estipulada pela Comitê Olímpico, ela é curta. Vamos dizer assim, uma prova de céu hoje ela dura uma hora, entre uma hora e 45 minutos. Então você pode aumentar a sua pilotagem ali com grip, pode pôr um pneu mais grosso, porque o tempo em cima da bike ele é reduzido. Agora, Muito. igual você citou muito bem, quando eu parto com um pneu muito grosso, eu aumento o meu arrasto, o peso. Então, imagina, se eu vou fazer um pedal de longa duração, igual o Cidades Históricas esse ano passado, foi em média 180 quilômetros. Eu preciso de tudo que me facilite na rolagem, de tudo que me ajude em termos de vamos estar tranquilo, tá suave. Eu falo muito isso. Então, assim, o que a gente tem que analisar, igual você falou aí, o seu Cléber perguntou, estamos falando para pneu para evento longo, né? Para passeio Aham. longo. Então, num Isso. passeio longo, se eu puder estar com um pneu que me role bem, que me dê desempenho, que não pregue a minha bicicleta, show de bola, porque o pedal já vai ser sofrido.
Se eu aumento esse sofrimento pondo um pneu grosso, aí eu vejo um monte de gente chegar na loja, nossa, o pneu grudou demais. Mas realmente, a proposta dele é. Então, você falou certinho. Como você já tem muita experiência, você percebeu que um pneu 2.2, tem gente que anda até com 2.1, é o legal para esse. Porque eu vejo o pedal de vocês, tem horas que Sim. ficam 10, 12 horas em cima da bicicleta. Então, eu preciso de rendimento. E para eles vai ser legal, mas para a gente que fala igual nós estamos falando aqui de longa duração, é um pneu mais tranquilo mesmo. Porque senão vira Show de sofrimento bola. lá no meio da trilha. Tá. Continua na linha do pneu, o Daniel. A questão do revezamento no pneu. Quando eu digo revezamento, eu falo assim, fazer aquela mudança ali. Pega o dianteiro e coloca atrás e coloca o traseiro na frente. É Certo. recomendado fazer isso num pedal num pedal desses nossos que a gente faz ou não? Sim, sim. É o famoso rodízio, né? Isso. Beleza. Então, uma das outras vantagens de você ter o pneu igual é poder fazer esse rodízio. Quando você cria a situação de ter pneu diferente, né, um pneu específico para dianteira e um para traseira, ela não te permite o rodízio. E a gente sabe que o pneu traseiro ele acaba primeiro, por as duas situações que a gente falou. A tração é na roda traseira, já foi falado na live, e o peso do piloto está concentrado mais na roda traseira. Então a roda traseira vai acabar um pneu mais rápido que a dianteira. Isso é fato, todo mundo já percebeu. Aham. O que é a situação do rodízio que eu preocupo? É porque, assim, como a gente está falando que a roda dianteira ela é a direção da bike, você não pode deixar o pneu traseiro abaixar muito. Eu vejo alguns pilotos o quê? Na hora que o pneu traseiro está careca, joga ele para frente e põe o da frente atrás. Aí o que você vai fazer? Você vai perder pilotagem. Seu pneu Perder dianteiro vai estabilidade. começar a escorregar. Se a roda dianteira escorregar, a chance de cair é muito grande. Então, o que tem que ser feito? Eu sempre falo com os clientes lá, analiso. O pneu dianteiro ele tem que ser sempre o melhor, tá? Porque ele é o que segura a bike. O traseiro, se a bicicleta escapar a roda traseira, como você já deve ter acontecido com você, você consegue segurar a bicicleta. Mas se escapar a roda dianteira, você cai. Então, eu É. falo muito para os clientes, chegam lá na loja, eu quero fazer o rodízio. Falo, então, vamos analisar seu pneu. A hora de fazer o rodízio é na hora que ele está antes de meia vida. Tipo assim, ele baixou, mas ainda ele tem cravo para te dar segurança, aí você põe ele na dianteira e pega o dianteiro e põe atrás. Por quê? Aí você vai ter cravos na dianteira para te dar segurança. Se deixar ficar careca e jogar ele na frente, aí você vai estar aumentando o risco de queda. Então, assim, o rodízio é válido. E como eu estou usando o Fast Track, que é o pneu da Specialized, que é um pneu, igual a gente citou aí, misto, que atende todos os terrenos, e eu uso os dois iguais, eu fiz o rodízio na minha bike agora, recente. Só que eu tomando esse cuidado, de não deixar o pneu ficar muito baixo, Uhum. entendeu? Eu sempre tomei esse cuidado, aí eu peguei o meu traseiro que estava com um cravo bacana ainda, joguei para frente, peguei o da frente e pus atrás. Que aí agora o de trás vai acabar e eles acabam mais ou menos igual. Uhum. Foi o caso da minha, se eu não sei se você lembra, quando eu fui fazer o Cidade Histórica ano passado, que eu fiz a revisão lá, eu até perguntei para você se compensava fazer o rodízio no pneu, né? Acabou que eu não fiz o rodízio, né? E deixei baixar demais e agora não tem como, agora eu tenho que estirar no pneu mesmo, né? É, Mas, assim, é tudo questão de observação mesmo. Isso é interessante mesmo. O cara quer fazer esse rodízio, ele tem que observar o pneu dele, ver se compensa mesmo ou não. No meu caso, né? No meu caso, não tem jeito. Morte súbita, já era.
Então, eu não ia colocar o pneu traseiro na frente do jeito que estava careca, né? Mas é cada caso. O Cleitinho perguntou aí, fez uma pergunta até interessante, isso aí é bem bacana. No estradão, ô Daniel, eu sei que na subida a suspensão travada ela te ajuda um pouco mais, né? Sim. Então, e no estradão, eu travo a suspensão ou não travo a suspensão? A questão da trava, igual a gente vem falando aí, ô Alessandro, a indústria trouxe a trava para a suspensão buscando rendimento. Aham. Sempre hoje, a maioria das evoluções da bicicleta é buscando rendimento. Quando eu travo, eu consigo ter mais rendimento. Por quê? É aquilo que a gente falou agora do central. Toda força que eu faço na pedalada, ela tem que ser transferida para a pedalada, para a tração. Quando eu pedalo, que o amortecedor trabalha, ele amortece um pouco da força que eu fiz. Vamos supor, eu imprimi 100 watts de potência. Aham. Se a suspensão amorteceu 20 watts, eu perdi 20 watts de força, eu gastei à toa. Então eu vejo o pessoal travar no estradão. Mas eu só oriento a travar quem está buscando rendimento. E tem que tomar o maior cuidado. Por quê? A suspensão, ela é um item de segurança para a bike. Quando ela amortece, ela pega a força que ia transferir para sua mão e absorve. Ela amortece, literalmente. Então, se você está com a suspensão travada, vamos supor, num estradão, e às vezes você está ali de roda com algum colega na frente, ou enfim, numa competição que a gente chama o tá de roda, se você está travado, se bate num buraco, o que acontece? Não vai ter a ação do amortecedor que é fazer isso, amortecer aquele impacto para você. Aí o que vai fazer? Essa força vai ser dissipada na sua mão. Eu já vi casos de pessoa com a mão escapulida do guidão, às vezes não escapole, mas fica sentindo dor. Então, assim, pode travar? Pode. Só que se você tem que estar sempre observando o obstáculo que tem na frente. Porque o amortecedor, quando ele lê o terreno, que ele copia o terreno e faz isso, ele está te dando segurança. Ele está aumentando o seu nível de segurança. Se não tem esse amortecedor fazendo isso, a pancada que vai vir vai fazer isso. Ó. A peça inteira vai fazer isso, diferente disso. Aí, essa força vai ser passada para sua mão. Se você não tiver com a empunhadura boa, pegada boa, você pode a mão escapulir. Aquela famosa costela de vaca, a vibração vai vir ali, vai ser transferida toda para sua mão. Aí no final da trilha você está sentindo dor no braço, no cotovelo. Então, assim, é igual a gente falou agora atrás. Tem os benefícios e tem os malefícios. Tudo vai depender do que está buscando. Se busca desempenho, ok. Mas aonde que a pessoa vai ver muito resultado da trava, da suspensão, é numa subida. Porque aí você vai jogar o peso para cima. Todo mundo que está pedalando sabe. Quando você busca determinada posição na bike, é para melhorar o ponto de equilíbrio e o ponto de tração. Numa subida, geralmente, joga-se o peso para cima do guidão, né? Você abaixa jogando o peso um pouco. Para quê? Para você subir melhor. No que você joga o peso, o amortecedor trabalha mais, porque o peso vai para cima como eu falei no começo, o peso está no banco, na roda de trás, ele passa um pouco para frente. Aí a suspensão trabalha mais. No que ela trabalha mais, ela te rouba em rendimento. Aí na subida você trava. Travou, toda a força que eu faço na pedalada vai para a pedalada, vai para tração mesmo. Então você tem maior rendimento. No estradão você vai ver resultado? Vai ver rendimento. Só que a velocidade aumenta muito, diferente de uma subida que você sobe a 10 por hora, 15 por hora, ou seja, no máximo 20 por hora. No estradão eu vejo o pessoal andar a 30, 40. Então, a partir do momento que você está travado, você tem que ter a consciência de que, na hora que você bater num buraco, a 40 por hora, toda a força que o amortecedor ia absorver não vai ser absorvida. Vai ser transferida ou para sua mão, ou para o seu pescoço, enfim, para a lombar, tá?
Então, pode travar? Pode, mas tem que ficar sempre de olho no que você tem na frente, o obstáculo que você tem na frente. O amortecedor, ele é um acessório de segurança. No que ele faz isso, ele absorve a pancada e te diminui essa pancada. Ele lê o terreno, ele copia o terreno, ele amortece, ele trabalha, ele aumenta o seu grip, que é o que a gente está falando, aderência. Uhum. Imagina que na hora que a roda faz isso, desce, lê o terreno, que é um buraco, ele lê o buraco e volta, ele está te dando segurança. E a partir do momento que você trava o amortecedor, você diminui essa segurança. É interessante. Nossa amiga aí do Bike na Estrada tá falando aí que tem 1,79 m de altura e tem uma Scott 17,5. O Bike Fit, o mesmo assim, se ele sente dor na lombar. Acha que é a geometria do quadro ou coisa do tipo? Já fui no ortopedista e está normal. Mas nesse caso aí, 17,5, não seria para uma pessoa até 1,70, o Daniel, o tamanho do quadro? Ele tem É, 1,79. Vamos colocar 1,80, né? O é, quadro já vai influenciar para ele, né? Nesse caso. no caso dele aí, vamos dizer assim, se eu tivesse fazendo o atendimento dele na venda de uma bicicleta hoje, como eu vendo Ah, Scott lá na loja, eu conheço um pouco da geometria, eu orientaria ele a estar com uma bike G, uma bike 19. aham. A 17,5 é o tamanho que eu uso, já usei da Scott, já corri na época com bicicleta Scott, eu usava 17,5, eu tenho 1,75 m. Então, Aham. assim, eu não deu para me ver o nome do bike na estrada, né? Bike na estrada. Ok. Aí o que eu te orientaria talvez uma bike 19. Mas eu não posso falar sem conhecer o seu, seu fit, sem conhecer sua bike, sem conhecer você. Eu estou falando de situações que a empresa que orienta, ela me dá uma tabela. A tabela de 1,70 m a 1,76 m, 1,77 m no máximo, seria o 17,5, tá? Estamos falando de uma situação de tabela. Como eu sei que existem particularidades. Eu sou uma pessoa que o meu biotipo, eu tenho a perna muito grande com relação ao meu tronco. Então, assim, meu bike fit fica uma bicicleta totalmente desajustada para outras pessoas. Existem particularidades. Por exemplo, eu tenho 1,75 m e o Henrique, que trabalha comigo, tem 1,77 m. Pra você ter ideia. Ele tem 2 centímetros maior que eu. Só que o meu banco fica 1,5 cm maior do que o dele, mais alto que o dele. Aí o pessoal, como se você é mais baixo? Por quê? Porque eu tenho as pernas compridas e o tronco curto. Eu tenho o tronco reduzido e o pescoço reduzido. Então, isso é uma particularidade minha. Então, eu não posso falar para você que sim, a solução dos problemas, eu estaria sendo, vamos dizer, irresponsável, tá? O que eu te orientaria na aquisição dessa compra era uma bike 19, tá? Agora, eu não posso dizer, igual eu falando, eu teria que ver sua fit, ver sua bike. Outra coisa, a gente tem que analisar a sua questão postural, sua questão de musculatura. Por exemplo, quando eu fiz meu primeiro bike fit, a minha bike estava quase próximo do que era para ser mesmo. Só que eu estava com a musculatura da lombar extremamente frágil, porque eu treinava muito. O ciclista tem essa mania de treinar muito perna, só que eu não treinava membro superior. Eu tinha o abdômen fraco, lombar fraca, pescoço fraco. Então eu tinha uma descompensação. E quando eu imprimia muita força na perna, gerava uma descompensação nas costas. Eu já terminei provas de chegar no final da competição
consegui fazer um pódio, vim para a chegada no speed, só que no final da prova eu não consegui tirar a sapatilha, porque eu não consegui agachar, porque minha lombar travou. Aí eu fui descobrir que era uma descompensação. Então, às vezes, a falta também de um exercício funcional para melhorar o quê? Sua região do core, que é a região do abdômen. Quando você tem o core forte, que é as costas e o abdômen, você tem uma melhor respiração, você tem uma melhor postura em cima do estresse, você tem menos dor. Entendeu? Porque você vai estar estável, você está com sua musculatura super forte. Então eu não posso, extremamente eu não posso falar que a culpa é dessa bike, tá? Então é uma série de fatores que eu teria que analisar. Eu estou te falando isso porque a gente está montando a sala de bike fit na nossa loja. Eu estou estudando, eu fiz o primeiro curso agora para poder fazer o curso de bike fit. Eu já tenho 6 meses que eu venho trazendo o Gersino na nossa loja uma vez por mês para atender nossos clientes e eu acompanho todos os bike fit. Então, assim, eu não sou profissional da área, mas estou acompanhando muitos bike fits. E no que eu acompanho os bike fits, eu vejo essa fragilidade. O ciclista tem as pernas muito fortes e às vezes as costas, o lombar muito frágil. Então, pode ser uma descompensação também, tá? Então, pode ser a bike, pode ser o tamanho errado da bike, pode ser o ajuste que está errado, pode ser essa questão que eu te falei de um fortalecimento funcional que resolveria seu problema, entendeu? Beleza. Daniel, é o seguinte, já estamos partindo aqui para os últimos minutos aqui. Você quer fazer o Certo. sorteio aí? Como é que é? Uai, como que vai ser esse sorteio? Pode sortear aí. Eu Então, só. é o seguinte, a galera que. Teve uma galera que saiu aí, né? Então é o seguinte, quem acompanhou a nossa live aí do começo até agora, a gente planejou de fazer um sorteio aqui de um kit da Fugaz, tá? Tem gel de pós-treino, tem gel de pré-treino, tem um negócio aqui que eu não sei o nome, o que que é, mas é tudo bacana, tá? Tem uns gelzinho aqui de antes e depois, uma coisa bem bacana aqui pra vocês verem, ó, da Fugaz, ó. Quem não sabe, a Fugaz é uma das que patrocina o Brasil Ride, a gente ganhou alguns kits deles e a gente vai estar sorteando aqui pro pessoal aqui, tá? Então, mas isso é para quem viu a nossa live do começo, tá? E eu vou sortear esse aqui, ó. Aí como que vai ser o procedimento, ó, gente? É o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, tá? Quem acertar, eu vou falar o nome aqui e aí vai me mandar uma mensagem lá no inbox ou no meu WhatsApp, me mandando, se for daqui de Anápolis, a gente programa aqui de vocês pegarem aqui em casa, ou a gente deixa lá no Daniel e pega, e quem for de fora de Anápolis, deixa o endereço que a gente vai mandar, tá? A gente manda como uma carta mais comum, que aí não paga, tá bom? Mas tem que ser assim, beleza? Tá? Daniel da mesma maneira, tá? Ele vai sortear de lá, a gente vai fazer as perguntinhas lá, e aí, ó, a gente vai falar o nome aqui de quem respondeu certo, e aí a pessoa que respondeu certo já manda a mensagem lá pra gente, que no máximo até amanhã a gente está respondendo, tá bom? Tá? Então vamos lá. Vamos sortear o kit aqui. Uma pergunta aqui que um assunto que a gente falou aqui foi a questão da manutenção preventiva, tá? E teve uma pessoa que perguntou quantos km, presta atenção, quantos km que deve ser feita a manutenção da corrente? Vamos lá, quem vai responder? Com quantos km que deve ser feita a manutenção da corrente? Vamos lá, tô de olho aqui. Vamos. Falta 28 segundos, gente. Seu Clébio, manda para nós lá. Manda lá para nós que eu deixo lá na performance para o senhor pegar lá. Seu Clébio já respondeu. Beleza? Tá? Então o seu Clébio ganhou o kit. Tá? Daniel, os seus brindes ficam para a próxima.
tá? Tá acabando aqui. Deus te abençoe.